Aleluia. Amém. Bendito seja Deus. Nós lemos no capítulo 7 de Mateus, no versículo 13 e 14, onde o Senhor Jesus está falando: porfiai por entrar pela porta estreita. Jesus está aconselhando, está advertindo: porfiai por entrar pela porta estreita, porque larga e espaçosa é o caminho da perdição, e muitos são os que entram por ela. Presta bem atenção. As pessoas acham que todos estão salvos, que a salvação é de graça, né? Que Deus é amor. Este é o evangelho que Satanás tem pregado. Este é o evangelho que os falsos pregadores têm pregado, que Deus é amor. Deus não é amor. Deus ama. A sua palavra nos diz, né? Eu amo os que me amam, e os que diligentemente me buscam me acharão. Então, a palavra de Deus diz que Deus ama os que o amam, né? Quer dizer, aquele que não ama a Deus não é amado de Deus. Ou então este versículo não é a verdade. Mas nós, que somos cristãos, que cremos na palavra de Deus, nós cremos em cada letra, nós cremos em cada versículo, nós cremos em cada livro das Escrituras, porque nós sabemos que ela foi escrita por homens de Deus, inspirados pelo Espírito Santo, né? E eles escreveram, e a palavra de Deus nos diz: eu amo os que me amam. Então esta é a verdadeira observância, que Deus ama aqueles que o amam. Primeiro nós temos que amar a Deus. Por quê? Porque Ele já nos amou desde a criação do mundo. A Bíblia diz que quando Ele formou o homem, Ele viu que tudo era bom. Ele amou o que Ele fez. Ele amou a sua criação. E Ele tinha comunhão com o homem. Ele tinha prazer em estar com o homem e a sua esposa. E todos os dias da tardinha, Deus ia para encontrar com o homem e a mulher, a humanidade que Ele iniciou, né? Mas Satanás entrou, e ele tentou, e ele conseguiu convencer Eva, que depois conseguiu convencer Adão a pecar contra Deus, a desobedecer a sua palavra, porque ele falou para não comer daquele fruto, do fruto do conhecimento do bem e do mal, porque se eles comessem, eles morreriam, né? Mas Satanás conseguiu enganá-los, como Satanás tem feito, tem torcido a palavra de Deus. E Satanás torceu a palavra que Deus falou com Adão e Eva: olha, vocês não vão morrer, vocês vão se tornar conhecedores do bem e do mal, vocês vão ser como Deus, né? Vocês vão ser como Deus, vocês vão conhecer tudo. E Satanás conseguiu convencer a Eva. E quando Eva comeu aquele fruto, os seus olhos se abriram. Certamente, né, como eu já falei, Adão, ao ver Eva comendo aquele fruto, tinha certeza que Eva iria cair em dura, porque aquele fruto para Adão era um veneno. Porque se você comer, você vai morrer. Se tudo que a gente come, a gente corre o risco de morrer, é porque é um veneno. Então isso Adão esperava, que Eva
começasse a passar mal, né? E caísse dura. Mas Eva não, ela ficou mais, né? A mais altiva. Ela começou a ver o mundo com outros olhos. Quando Adão viu que Eva não morreu, então Adão deixou de crer na palavra de Deus. Porque Deus falou: se comeres, morrerás, né? No dia em que comeres, certamente morrerás. E Deus falou, afirmando: certamente morrerás. Mas Deus não estava falando de uma morte física, né? Mas Deus estava falando que agora, eles que eram a imagem de Deus, eles que foram criados à imagem e semelhança de Deus, eles que eram puros tanto como Deus, eles eram celestiais tanto como os anjos, foram criados pelas próprias mãos de Deus. Adão foi criado pela mão de Deus, né? Eva também foi criada pela mão de Deus, que tirou de Adão a costela e ali criou Eva. Eles eram seres celestiais. Só Deus sabe como eles eram maravilhosos, né? E quando Adão viu que Eva não morreu, ele foi convencido a comer. Deixou de dar crédito na palavra de Deus. Por isso, amados, nós precisamos dar crédito na palavra de Deus. Não importa se o outro está se dando bem. Não importa se aquele que negligencia a palavra de Deus está prosperando, está se enriquecendo, está se dando bem. Olha, não precisa entregar dízimo, não precisa ofertar. Olha como que a minha vida é próspera, né? Porque foi isso que Adão viu em Eva. Prosperidade. Eva se tornou mais sábia, né? Ela comeu do fruto da sabedoria, do bem e do mal. Então Eva se tornou sábia, né? Às vezes, irmão Geraldo, nós somos levados, né, a balançar quando nós vemos que pessoas que não temem a Deus estão prosperando. Pessoas que não temem a Deus, que não entregam dízimo, que não ofertam a casa do Senhor, que não vão à casa do Senhor, mas vivem uma vida dissoluta, uma vida liberal e se prosperando cada dia mais, comprando os melhores carros, as melhores casas. E às vezes a gente fica assim, de boca aberta. Mas, amados, né, este foi o problema de Adão. Ver a prosperidade de Eva, que Eva se tornou mais sábia, né? Eva cresceu, né? Eva estava diferente e aquilo induziu Adão a comer também do fruto. E quando eles comeram, eles se tornaram mortos, né? Agora eles se tornaram carnais, eles se tornaram sujeitos à morte, porque eles não eram. Eles jamais iriam morrer. Eles não foram criados para morrer. Mas eles caíram. E agora eles estavam sob o domínio da morte. E quando eles tiveram um encontro com Deus, Deus ali efetuou o julgamento. Por quê? Terminou a dispensação da inocência. Você lembra do estudo, irmão Geraldo? Terminou a estação, terminou. O que eu acabei de falar? Dispensação. Terminou a dispensação da inocência. Eles agora não eram mais inocentes. Eles eram conhecedores do bem e do mal. Tudo que eles fizessem agora, eles teriam que arcar com as consequências. E grande foi as consequências que eles tiveram que arcar. Porque eles foram expulsos do paraíso, né? Eles foram expulsos do lugar que nós hoje estamos lutando para voltar. Nós estamos aqui não por interesses financeiros, não por interesses físicos, mas por interesses espirituais, porque nós queremos voltar para o paraíso. Nós queremos voltar para o lugar de onde nós nunca deveríamos ter saído. E saímos por quê? Porque Adão e Eva abandonaram a palavra de Deus. E nós lemos agora que Jesus, né, falando, porfiai por entrar pela porta estreita,
O que é uma porta estreita? Uma porta estreita é aquela porta que você não entra de qualquer maneira. Você não entra de braços abertos. Você não entra de pernas abertas. Você não entra correndo, né? Você não entra carregando alguma coisa. Mas uma porta estreita, às vezes você tem que passar de lado. Às vezes você tem que esfregar o seu peito, passando, machucando, né? Porta estreita. Às vezes você tem que abaixar, porque ela é muito pequena. Isto é o reino dos céus. E Jesus está falando, confiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho que conduz à perdição. Né? A perdição, o inferno, é um caminho, é uma porta espaçosa, é um caminho largo. Qualquer coisa que você, de qualquer maneira que você andar, é para lá que você vai. Qualquer coisa que você quiser fazer, é para lá que você vai. Por quê? Porque ela é larga, ela te permite fazer tudo. Você entra com tudo. Aleluia, né? Bendito seja Deus. A salvação, as pessoas dizem que a salvação é de graça, porque está escrito que ela é pela graça. Ela não é pela graça, ela não é de graça, ela é pela graça de Deus. Onde está atuando a graça de Deus? Porque a Bíblia, Jesus falou que é impossível ao homem a salvar a si mesmo. O homem não pode salvar a si mesmo. Não existe dinheiro que possa comprar a salvação. O homem mais rico do mundo não adquire a sua salvação com todos os seus bens que ele tem. Porque não é de graça, é pela graça. Aleluia. Né? Ela custa caro, é a coisa mais cara que existe na face da terra, é a salvação. Porque ela custa, né, a nossa vida. Ela custa o nosso sangue, ela custa o nosso suor, ela custa a nossa dedicação. Como aquele jovem chegou para Jesus e falou: Senhor, que bem farei para entrar na vida eterna? Ele queria, ele sempre soube, né? Todos os judeus da época conheciam as Escrituras, né? Eles liam o Antigo Testamento, conhecia a história de Adão e Eva, de onde Adão e Eva saíram, do paraíso, e ele tinha vontade de voltar ao paraíso, como hoje nós temos. E ele falou: Senhor, o que eu posso fazer para herdar a vida eterna? E Jesus falou com ele: ué, não precisa fazer nada não, é de graça. Basta você querer entrar, é de graça. Foi isso que Jesus falou? Não. Jesus falou com ele: vai, vende tudo quanto tens, dá aos pobres, e vem e segue-me. Agora ele era um jovem rico, um homem de negócios, um homem que prosperava dia após dia. Ainda que ele desse os seus bens para os pobres, mas Jesus ainda falou: vem e segue-me. Às vezes o mais difícil, irmã Elaine, irmão Geraldo, o mais difícil não é entregar as nossas coisas pela obra de Deus. Às vezes o mais difícil é seguir a Jesus. É verdade. Não é? Porque ele falou: aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. O mais difícil é seguir a Jesus. Glória a Deus. Porque o caminho de Jesus, o caminho que Jesus nos inaugurou, é um caminho de santidade, é um caminho puro, é um caminho onde nós temos que renunciar os nossos pensamentos, os nossos desejos. E foi isso que aquele jovem achou mais difícil ainda. Ele poderia entregar tudo e adquirir de novo novas riquezas, mas se ele seguisse a Jesus, como que ele ia continuar os seus negócios? E as pessoas hoje querem seguir a Jesus, mas querem continuar os seus negócios, querem continuar na prosperidade,
querem continuar, às vezes, se possível, se preciso, enganando o próximo, tirando lucro sobre o próximo, para aumentar as suas riquezas, né? Mas Jesus falou: porfiai, lutai, batalhar, né? Coloque nisso todo o seu esforço. Porfiai por entrar pela porta estreita, porque largo e espaçoso é o caminho da perdição. Aleluia. Jesus diz na palavra de Deus, em Mateus no capítulo 7, no versículo 21, e 22, leia para nós, irmão Geraldo. Nem todo o que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, Senhor, não profetizamos nós em teu nome? E em teu nome não expulsamos demônios? E em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi claramente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Amém. Então o caminho do Senhor, a porta estreita, é um caminho santo, é um caminho de santidade. A Bíblia diz que sem santificação ninguém verá o Senhor, né? Sem santificação ninguém verá o Senhor, nenhuma pessoa. De toda a criação, desde Adão e Eva até o último homem que nascer, a Bíblia diz: sem santificação, sem santidade ninguém verá o Senhor. Mas o Evangelho tem sido pregado ao mundo inteiro em testemunho. E as pessoas têm crido no Evangelho. Mas o Evangelho para o testemunho, né? Quantas pessoas que já foram pregadores, já foram pastores, né? Já foram missionários, né? E hoje estão afastados do caminho do Senhor, porque ouviram o Evangelho, pregaram o Evangelho somente para o testemunho. Se for para pregar o Evangelho somente para testemunho, eu prefiro não pregar. Eu prefiro buscar outras pessoas que queiram ouvir o Evangelho de salvação. Porque o pregador, ele não pode se conformar, ele não pode se conformar com os seus súditos, os seus discípulos, os seus membros, não pode. Foi este o mal que cometeu Saul, quando Deus falou com ele que ele fosse destruir os amalequitas totalmente, né? E ele chegou e ele destruiu, mas o povo induziu ele a guardar o de melhor que tinha os amalequitas, os bois, né, gordos, maravilhosos. Conseguiu convencer a ele de levar os bois para ofertar ao Senhor, de levar o rei Agag. O pregador, quer dizer, o dirigente se deixou levar pelos dirigidos. E quantos pastores hoje, para manter as igrejas cheias, têm abertos a porta que é estreita, né? Mas a palavra de Deus diz que a porta é estreita, ela não vai ser alargada, ela não pode ser alargada. O que está acontecendo, as pessoas estão sendo enganadas, estão levando uma vida que não vão entrar para o reino dos céus, mas achando que estão. Como o pregador pregou na semana passada: enganoso é o coração do homem. Aleluia, glória a Deus. Jesus falou assim: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus. Todos os evangelhos, todas as denominações, né? Todo o evangelho pregado chama Jesus de Senhor. Todas as igrejas chamam Jesus de Senhor. Estão ali orando: ó Senhor, Tu és o Senhor, Tu és o Rei dos Reis, Tu és o Todo-Poderoso, Tu és o Rei da Glória. Estão cantando, louvando a Deus,
e gritando e afirmando que Jesus é o Senhor. Mas a palavra de Deus nos diz: nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, nem todo aquele que me chama de Senhor entrará no reino dos céus, mas aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. É assim, amados, que nós vamos entrar no reino de Deus, fazendo a vontade de Deus. O problema de Adão e Eva foi este: creu na palavra de Satanás, que torceu a palavra de Deus. Amados, nós não podemos aceitar que essa palavra seja torcida. Como o irmão Geraldo está falando, que estão lançando uma Bíblia aí, que está torcendo tudo. Mas glória a Deus, esta Bíblia já está em nossos corações, já está na nossa mente. Ainda que tomem essa Bíblia de mim, ainda que tomem essa Bíblia de mim, a palavra de Deus já está no meu coração, já está no seu coração. E a palavra de Deus nos diz como purificará o jovem o seu caminho, observando segundo a sua palavra. Então, segundo a palavra de Deus, nós somos santificados. Se tomar a Bíblia, a palavra permanece em nós, e o Espírito Santo vai nos fazer lembrar, porque essa é a promessa de Deus. Jesus falou para os seus discípulos, quando fores levado aos escribas, aos magistrados: não temeis, né? Não temeis o que haveis de falar, porque o Espírito de vosso Pai nos dará as palavras. Amados, quando nós já examinamos as Escrituras, nós já temos noção das Escrituras, e se nos tornar a Bíblia, a palavra permanece em nós. Aleluia! Bendito seja Deus! Aquele que fizer a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia: Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Olha, quando Jesus falou que nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor entrará no reino dos céus, Jesus já estava falando para eles: olha, vocês estão condenados. Vocês estão me chamando Senhor, Senhor, mas não vai entrar. Aí eles vão: mas Senhor, não profetizamos nós em teu nome? Em teu nome não expulsamos muitos demônios? Então são pessoas, irmã Elaine, que creem no poder que há no nome de Jesus, que usaram o nome de Jesus, que profetizaram, que foram cheias do Espírito Santo. Pessoas que receberam o Espírito Santo, foram cheias do Espírito Santo, curavam os enfermos, expulsavam os demônios. E daqui não expulsavam os demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres. Sabe o que diz a palavra de Deus? Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. Nós vamos ser salvos, nós vamos ganhar as nossas almas, né? Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas quando nós chegarmos no fim. Aleluia! Quando nós chegarmos ao fim, quando nós pudermos falar como falou o apóstolo Paulo: terminei a carreira, guardei a fé, e desde agora me está preparada a coroa da justiça, não somente para mim, mas para todos aqueles que têm essa esperança, né? Então, amados, vamos perseverar. É pela perseverança, né? Não é pelo passado. Se for pelo passado, eu já preguei o Evangelho bastante. Eu já fui pregador de rádio. Eu já preguei para multidões. Eu já preguei em diversas igrejas, né? Eu já fui renovado com o Espírito Santo. Eu já falei em línguas. Eu já orei e enfermos foram curados. Mas, se eu não perseverar até o fim, eu serei condenado. Porque a porta é estreita. Porque a porta é estreita, ela não é espaçosa. Não adianta, eu não vou poder levar esse cofre, eu não vou poder levar esse púlpito, eu não vou poder levar carros, eu não vou poder levar. A porta é estreita. Aleluia. Bendito seja Deus. Pela vossa perseverança ganhareis as vossas almas. O apóstolo Paulo falou: terminei a carreira. Mas Geraldo, quando ele estava pregando,
quando ele estava no auge da sua pregação, longe ainda, muitos anos antes de chegar o momento da sua decapitação, ele falou: tenho que tomar cuidado para que depois de pregar a outros, eu mesmo não venha a ser condenado. Por isso que o apóstolo Paulo falou, enquanto ele estava, ainda pregando o evangelho, eu tenho que tomar cuidado, porque a porta é estreita, porque o caminho é apertado, eu não posso viver de qualquer maneira, eu preciso negar a mim mesmo. Então eu tenho que tomar cuidado. Quando você anda num caminho perigoso, você anda com cuidado. Você pode pisar em espinhos, você pode pisar em cacos de vidro, você pode encontrar uma víbora, O caminho é perigoso, Você passa no meio da mata, aquele caminho estreito, uma víbora pode sair e picar o seu calcanhar. Então você vai com cuidado, amados. É desse jeito que nós temos que seguir ao Senhor, com cuidado. Sabe por quê? Porque Satanás, a serpente, está pronta para ferir o nosso calcanhar. Ele está pronto para nos dar um bote. Então nós precisamos, como a palavra de Deus em Efésios, nós precisamos tomar a armadura da salvação, não o capacete da salvação, a armadura da justiça, calçar os calçados lá em Efésios, vamos lá para mim não ficar gaguejando. Aleluia, glória a Deus. Já estamos, pela misericórdia de Deus, terminando, As armaduras de Deus, isso é escrito em Efésios no capítulo 6. Já achou, Geraldo? Efésios no capítulo 6. Aleluia. Vou ler. 6, versículo 10. Finalmente, fortalecei-nos no Senhor e na força do seu poder. Amados, a nossa força não é nossa, ela é do Senhor. Nós precisamos nos fortalecer no Senhor, Fortalecei-nos no Senhor e na força do seu poder, revestidos de toda a armadura de Deus, para poderes permanecer firmes contra as ciladas do diabo. O diabo está pronto, Geraldo, pronto para nos armar ciladas. Por isso nós precisamos tomar o poder de Deus na nossa vida, pois não é contra carne e sangue que temos que lutar, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes do mundo destas trevas, contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestes. Olha, o Satanás está agindo na igreja. Nós temos que lutar contra as hostes, Contra as hostes, contra os príncipes do mundo dessas trevas e contra as hostes espirituais da iniquidade nas regiões celestiais. Na igreja, nós temos que tomar cuidado com as ciladas de Satanás dentro da igreja, tentando tirar a nossa atenção para a palavra de Deus, tentando nos desviar. Nós temos que estar atentos. Nós entramos na casa do Senhor para louvar a Ele, nós entramos na casa do Senhor para adorar a Ele, então nós temos que tomar cuidado. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e havendo feito tudo, permanecer firmes. Estais, pois, firmes, tendo cingido os vossos lombos com a verdade. Nós temos que revestir os nossos lombos, o nosso peito com a verdade. Nós temos que estar com a verdade, e vestir a couraça da justiça. Nós temos que cada dia buscar a justiça do Senhor, calçar os pés com a preparação do evangelho da paz, e tomando sobretudo o escudo da fé. Nós vamos resistir a Satanás com o escudo da fé. Aleluia! Com o qual podereis apagar os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é
a palavra de Deus. Amém. Olha só, então nós temos que estar com os nossos corpos revestidos, protegidos, né, pelo escudo da fé. Ele é o escudo, a nossa fé é o nosso escudo contra as ciladas de Satanás. Se Adão e Eva tivessem se alicerçado na fé, na palavra de Deus, eles não teriam sido enganados. Se Deus falou, não, se comer vocês vão morrer, então eles tinham que ter crido. Mas eles se deixaram enganar. Eles se deixaram enganar, né? Então nós devemos tomar sobretudo o escudo da fé, com o qual podeis apagar os dados do maligno. Tomar o capacete da salvação, né? A nossa mente precisa estar o capacete da salvação. As mensagens de Deus precisam ocupar a nossa mente, né? Para que ela não se torne oficina do diabo. Tem um ditado que diz que mente vazia é oficina do diabo. Então nós precisamos ser cheios da palavra de Deus, estar sempre meditando na palavra de Deus. Aleluia. Podereis ir tomando e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aleluia. Amém. Que Deus possa nos abençoar para que essa mensagem permaneça em nossos corações. Amém. Nós precisamos andar no caminho estreito para entrar na porta apertada, né? Caminho estreito e a porta também estreita, apertada. E assim nós vamos poder falar como o apóstolo Paulo, quando nós sentirmos que está chegando a nossa hora, nós possamos falar: terminei a carreira, guardei a fé, e desde agora está me preparada a coroa da justiça. É tudo o que queremos. Vamos ficar de pé, vamos orar, agradecer ao Senhor por esta palavra. Senhor nosso Deus, Pai Celeste, Deus maravilhoso, glorioso e tremendo, obrigado, Senhor, pela tua palavra. Obrigado, Deus, por poder cultuar ao Senhor mais uma vez, adorando a Ti, Senhor, colocando todo o nosso coração na casa do Senhor. Bendito seja o Teu nome. Só o Senhor é Deus, só o Senhor é maravilhoso. O Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Senhor, aquele que rege as nossas vidas. Meu Deus, eu entrego a Ti, Senhor, os meus caminhos. Eu confio no Senhor, eu esperarei no Senhor. Bendito é o Teu nome. Aleluia, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Bendito seja Deus. Oh Senhor, tem misericórdia desta cidade. Em nome de Jesus. Oh Senhor, nós queremos fazer segundo a instrução do Espírito do Senhor. Amém, Jesus. Aleluia. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos, em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus.